Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, o seu professor pessoal de segurança e saúde do trabalho. A gente está abrindo mais uma série de aulas. Na tela eu deixo sempre meu WhatsApp para você, aluno de todo o Brasil, participar da nossa lista VIP, onde você pode mandar sua dúvida, conversar com o professor, só gravar uma mensagem de voz. Aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Vai aqui embaixo também, aqui no sininho, dá uma clicada aqui para receber todo dia 2 aulas novas aí no seu computador, também no seu smartphone, tá bom? E o aluno exclusivo lá da Azevedo Educacional, todo dia uma aula nova, todo dia um conteúdo diferente para você. Vamos abrir mais uma série de aulas. A gente está falando desse tema importante que é o PPP. Você, aluno, você acompanha comigo na tela. Eu peguei o formulário completo aqui do PPP, da Instrução Normativa 85, a gente vai tratar desse assunto agora. Eu vou passar passo a passo para o aluno. De vez em quando você vai ter o professor, de vez em quando eu vou cortar para você. Você vai ter esse formulário aí na sua tela e a gente vai trocando essa energia. Eu quero que você continue enviando a sua dúvida. Por que a gente está abrindo essa série de PPP aqui, Perfil Profissiográfico Previdenciário? Porque o PPRA e o PCMSO, começando lá no ano de 95, a gente já está quase estourando aí 25 anos, né? Aproximadamente 22 anos, indo aí para 23 anos, a gente está chegando a hora de entregar o PPP para vários empregados em todo o Brasil. Então a demanda está surgindo e aqui o técnico de segurança, o profissional da área de segurança do trabalho, ele precisa entender como faz o preenchimento de um PPP para parar de colocar besteira e também colocar informações que não condizem com a realidade da sua empresa e, além disso, prejudicando também o empregador. Então é importante você prestar atenção no que a gente vai falar nessa série de aula aqui de PPP. Quem preenche PPP? As pessoas que tiverem conhecimento, fazer o curso aqui da Azevedo, esse curso que você acompanha aqui no canal do YouTube e também no Azevedo Educacional. Vamos pegar aqui a primeira tela, né? Você vai me acompanhando, você acompanha na sua tela também. CNPJ, essa parte do CNPJ, tranquilo, é um documento obrigatório que a empresa deve entregar para os seus empregados. Então, a gente tem aqui o CNPJ. Nome empresarial. Você tem alguma dúvida referente a esses itens que a gente está falando para você? Se o aluno tiver dúvida, é bom ele enviar a sua pergunta, porque parece simples, né? Parece uma situação simples, não quer dizer que é fácil você fazer. É simples, não é fácil você fazer. CNPJ, relativo ao estabelecimento escolhido como domicílio tributário. Então você que me assiste de qualquer lugar do Brasil, o domicílio tributário onde está a sua empresa. Se a sua empresa estiver em Santa Catarina, estiver em Salvador, estiver em Campinas, estiver em Santa Isabel, estiver em Guararema, no interior de São Paulo, estiver em Marília, aonde a sua empresa estiver em João Pessoa. Então, esse item aqui, o CNPJ, relativo ao estabelecimento escolhido como domicílio tributário. Matrícula no cadastro específico do INSS. Aqui, pessoal, preste atenção. Quando você registrar o seu empregado, esse CNPJ aqui é o mesmo que você vai emitir o seu PPP e é o mesmo onde vai estar registrado o seu empregado. Isso tem que ficar muito claro, porque tem empresas que têm filiais. Então a gente precisa sempre estar se atentando a isso. Tem empresas que têm filiais, tem empresas que têm vários CNPJs, tem empresas que, né, é um grupo empresarial que a gente precisa sempre conferir esse CNPJ, se o meu empregado está nesse CNPJ e se é o mesmo CNPJ que vai falar com o INSS, com a Previdência Social. Nome empresarial, aqui você preenche o nome da sua empresa. Outro dado, CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas da Empresa. Completo, com seus 7 caracteres numéricos no formato tal, você pesquisa na internet e isso daqui é legal você preencher o CNAE. O CNAE geralmente, se você fizer uma pesquisa no site da Receita Federal, você já encontra o CNAE referente ao seu CNPJ, referente à sua empresa. Depois a gente caminhando mais um pouquinho aqui no item 4,
nome do trabalhador, o nome do trabalhador. Aqui, pessoal, informação relevante, informação importante. O item número 5 do PPP. O item número 5 do PPP. BR não é Brasil não, tá? Então, não é Brasil não, tá bom, pessoal? BR não é Brasil não. E PDH também. Então, é importante você saber essas duas siglas para você fazer o preenchimento desta informação. BR, beneficiário reabilitado. PDH, portador de deficiência habilitado ou não aplicável. Aqui, a gente pega muito PPP preenchido de forma errada, porque a pessoa que está preenchendo, ela não tem essa informação, não faz a pesquisa, não assiste às aulas aqui do professor, e aí o que ela coloca aqui? Não aplicável. Tudo dela é não aplicável. Pessoal, para de preencher PPP errado, presta atenção aqui no que o professor está falando e a gente vai traduzi-lo para você, tá bom? A leitura aqui do PPP, as 10 folhas que a gente tem aqui para estudar, eu já fiz a leitura. Agora eu estou passando já mastigado para você, bem detalhado para você, aluno. Então, eu sim sou o teu mentor, sou a pessoa que está passando as informações para você, mas só que você tem que preencher correto. Não adianta eu passar as informações e você continuar preenchendo não aplicável. Então, é essa a informação. Beneficiário reabilitado ou PDH, portador de deficiência habilitado ou não aplicável. Depois, o número 6 do seu PPP. NIT, número de identificação do trabalhador, com 11 caracteres numéricos, no formato tal. O NIT corresponde ao número do PIS, do PASEP, sendo que, no caso do contribuinte individual, CI, pode ser utilizado o número de inscrição do Sistema Único de Saúde. Aqui, pessoal, olha só a importância. Por isso que a gente tá dando essa aula de PPP devido preenchimentos errados de PPP, muito preenchimento errado, o INSS notificando as empresas, o Ministério Público do Trabalho também, e tudo isso daí porque a gente não tem a informação e você continua preenchendo errado a documentação. Então, esse número aqui do NIT é um número tão importante porque está vinculado com o Sistema Único de Saúde, com o INSS. É o benefício que você precisa entender aqui. Aqui é o número do beneficiário, que é, você vai colocar o número do beneficiário. Quem é esse beneficiário? O empregado que está registrado nessa empresa. Então, você que está preenchendo hoje o PPP, você deve se atentar aqui. Aqui é o NIT, é o PIS, é o CI. Então é isso que você deve se atentar. Se você, aqui a gente dá um toque também, pessoal. O número do cartão do SUS. Onde você busca essas informações? No seu cartão cidadão. Tem gente que tem o número do PIS ainda grampeado lá na sua carteira de trabalho. Tem gente que tem o número, o seu cartão do SUS. Então você precisa fazer essas pesquisas. Por isso que a gente fala hoje, para admitir um empregado, você deve preencher tudo isso, mas pedir a documentação para confrontar os dados. É isso que você deve fazer, pessoal. Então, você que está acompanhando, a gente está aqui no número 6. Data de nascimento, sexo, carteira de trabalho. Aqui, carteira de trabalho também está ok, né? Data de admissão e regime de revezamento. Então, vamos lá aqui no regime de revezamento. Para trabalhos em turnos ou escala, especificando tempo trabalhado e tempo de descanso, com até 15 caracteres alfanuméricos. Pessoal, revezamento, a gente também pega muito PPP preenchido de forma equivocada. É isso que a gente está colocando para você. É a jornada de trabalho do seu empregado. É a jornada de trabalho do seu empregado. É o regime de revezamento. Ele tem escala? Sim ou não? Você tem que preencher. Tem que colocar no item aqui de revezamento, que é o item 11 do PPP. Exemplo, 14 por 21, 24 por 72 horas e por aí vai. É isso que você deve entender. Existe, é isso que você deve entender.
o regime de revezamento do seu empregado. A gente descendo mais um pouquinho, aqui no item 12, CAT. Houve CAT registrada desse empregado que você está emitindo no PPP? Informações sobre as comunicações de acidente do trabalho registradas pela empresa na Previdência Social. Isto é de extrema importância. Esse item aqui, a data do registro da CAT. Isso você precisa informar. Toda a CAT a empresa deve sempre arquivar no prontuário do seu empregado. Número da CAT, o pessoal precisa, eu sei que dá, por isso que a gente fala, não pode. PPP é um documento da Previdência Social, documento que tem informações aqui de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, de saúde do trabalhador. Quem deve ter um cuidado com isso? Eu sei que tem pessoas da administração, do RH, contador preenchendo, mas você tem que ter esse detalhe. Então, por isso que a gente fala, profissional da área de segurança do trabalho não pode emitir PPP de forma equivocada e também desvalorizando o trabalho do profissional, porque aqui é um documento complexo. Você viu que a gente está abrindo aqui, desvendando o PPP para você, e são informações de extrema relevância. Informações de extrema relevância. Número da CAT, você tem aí o número da CAT para você colocar aqui no item 12.2. A data, depois a gente andando aqui no item 12.1, a data de registro, e o 12.2, o número da CAT. Então tá claro, né, pessoal? Descendo mais um pouquinho também, temos aqui o item número 13, lotação e atribuição. Informações sobre o histórico de lotações e atribuições do trabalhador por período. A alteração de qualquer um dos campos 13.2 a 13.7 implica a obrigatoriedade a criação de nova linha com discriminação do período, repetindo as informações que não forem alteradas. Pessoal, vamos aqui, aqui PPP, o 13.1, aí você repete, vem até o 13, número 7. Esse 13.7 aqui, no final dessa série aqui, eu vou dar para você os códigos da GFIP. Aqui é importante você ter isso, o código da GFIP. Outro detalhe também, parar de preencher com o zero. Aqui não tem nada a ver, eu não sei quem falou isso para você, que o código 13.7, o código aqui da GFIP, é zero. Quem falou isso para você? Hein? Responde aqui para o professor, quem passou essa informação para você? Eu sei que está acompanhando aqui as nossas aulas. Vamos lá, o 13.1, o período, data de início e define o período, ambos no formato que está aqui na tela. Então aí está claro. Vamos lá. No caso de trabalhador ativo, a data de fim do último período não deverá ser preenchida. Está trabalhando, você precisa entregar um PPP para ele. CNPJ é o 13.2, local onde efetivamente o trabalhador exerce suas atividades. Deverá ser informado o CNPJ do estabelecimento de lotação do trabalhador ou da empresa tomadora de serviços no formato tal, do CNPJ. O item 13.3, o setor, o lugar administrativo na estrutura organizacional da empresa onde trabalha, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais, com até 15 caracteres alfanuméricos. Então aqui é o setor onde esse empregado está trabalhando. Depois o 13.4, o cargo do trabalhador, constante na carteira de trabalho profissional. Se empregado ou trabalhador avulso ou constante no recibo de produção e livro de matrícula, se cooperado com até 30 caracteres. Por isso que aqui, pessoal, ele pediu, se você for preencher aqui, o cargo no 13.4, na segunda linha, por exemplo, se ele teve uma alteração, mudou de cargo de vendedor 1 para vendedor 2, então aqui você tem que preencher, é item obrigatório, você deve preencher as linhas abaixo. Pode repetir o CNPJ, se for o mesmo setor, se ele teve uma promoção, você já preenche aqui a linha de baixo. Tem que estar claro isso, tá, pessoal? E o importante, o período aqui que ele teve essa alteração.
Aqui em cima, você no 13.1, você começa com admissão, chegou até uma data término aqui com este cargo, começou outro período com outro cargo, começa aqui e finaliza na linha de baixo. Isso daí é importante você fazer. E também a função, lugar administrativo na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador tenha atribuição de comando, chefia, coordenação, supervisão ou gerência, quando inexistente a função, preencher com NA, não aplicável com até 30 caracteres. E o CBO, classificação brasileira de ocupação, vigente da época. Aqui, pessoal, olha, preste atenção no que a gente está falando para você. O 13.6, eu posso ter um CBO aqui na linha de cima e um CBO na linha de baixo. Isso você deve prestar atenção. E posso ter também o código da GFIP aqui, o 13.7, onde você deve prestar atenção, ele pode sofrer uma alteração. Código de ocorrência é a GFIP, para trabalhador com 2 caracteres numéricos, conforme o manual da GFIP para você que vai preencher. Importante, pergunta aí para o seu contador qual é o código da GFIP. Ah, professor, eu pergunto, ele também tem que estudar, tem que buscar informação, porque aqui, ó, esse item, o 13, lotação e atribuição, é detalhado. Você tem que fazer aqui com muito carinho. Tem que separar da data de admissão, a data de troca de função, né? De troca de cargo, se ele trabalhou no mesmo setor. Então você tem que ir buscando essas informações e ligando. Porque o empregado ele pode estar na empresa 10, 20, 15 anos e você precisa fazer esse histórico correto aqui, ó. Esse histórico correto para você conseguir descer agora aqui para o item 14 e a gente já vai falar do item 14, que é a profissiografia. Informações sobre a profissiografia do trabalhador. Por período, alteração do campo 14.2 implica obrigatoriamente a criação da nova linha com discriminação do período. O 14.1 aqui embaixo, as datas novamente, preste atenção, na mesma data que você colocou aqui no 13.1, a data aqui do 14.1. Mesma data, pessoal, preste atenção aqui, tem que bater essas duas datas, tem que conferir essas duas datas aqui. Descrição da atividade física ou mentais realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete, com até 400 caracteres alfanuméricos. As atividades devem ser descritas com exatidão e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Aqui, ó, pessoal, descrição da atividade não é classificação brasileira de ocupação. São informações distintas aqui. Informações distintas. Aqui em cima, você pode colocar o código, somente o código aqui do CBO, não tem problema nenhum. A descrição da atividade real que está acontecendo na sua empresa, você vai colocar aqui no 14.1. Pode ser que tenha vários tipos de descrição, porque ele pode ter alternado aqui o período. Entrou no período, começou como uma função, como uma atividade. No decorrer do trabalho, ele mudou dessa função, desta atividade, você deve preencher aqui de forma correta, de forma clara, tá, pessoal? E para a gente finalizar a aula, vamos falar aqui um pouquinho aqui dos registros ambientais. Registros ambientais da mesma forma que você veio repetindo aqui em cima o período, você repete aqui também o período aqui embaixo no item 15.1. Informações sobre a exposição do trabalhador a fatores de riscos ambientais por período, ainda que estejam neutralizados, atenuados ou exista proteção eficaz. Facultativamente também poderão ser indicados os fatores de riscos ergonômicos e mecânicos. A alteração de qualquer um dos campos 15.2 a 15.8 implica obrigatoriamente a criação de nova linha com discriminação do período, repetindo as informações que não forem alteradas. Após a implantação da migração dos dados do PPP em meio magnético, pela Previdência Social, as informações relativas aos fatores de riscos ergonômicos e mecânicos passarão a ser obrigatórios. Se você colocou risco ergonômico ou risco mecânico,
Agora, é claro, com o E-Social, esses dois riscos são obrigatórios. Então, com a entrada do E-Social, riscos obrigatórios, risco mecânico e riscos ergonômicos. Hoje ainda é facultativo no PPP, mas se você já colocou em algum momento, quando você estava preenchendo, agora você deve manter. Por isso que a gente fala da atenção do preenchimento do PPP para evitar qualquer tipo de problema, né, pessoal? Então, tá claro aqui do que a gente está conversando aqui com o aluno. Vamos falar aqui um pouquinho agora do item 15.3. Deixa eu pegar aqui, né, as nossas anotações. O 15.2, primeiro, está aqui o tipo do risco, se é físico, químico, biológico, se vai colocar ergonômico, se vai colocar também o mecânico. Tá claro isso, pessoal? Isso daí tá claro, né? Então, deve sim colocar estas informações. Classificação adotada pelo Ministério da Saúde em doenças relacionadas ao trabalho, manual de procedimento para serviços de saúde, que é de onde busca as informações. Então, isso daqui agora não é importante. Importante aqui é você, classificação do risco. Químico, biológico, físico, risco mecânico, risco de acidente. Coloca aqui no 15.2. Fator de risco, descrição do fator de risco com até 40 caracteres e que, se tratando de tipo Q, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas situações de nomes comerciais. Então aqui, pessoal, agente, é o agente mesmo, é o agente. Pega aí, por exemplo, você usa Cândida. Então aí você precisa buscar o agente químico da Cândida, é o cloro. É isso que você deve estar contextualizando para você colocar aqui. Não adianta colocar só o Q de químico e você não contextualizar aqui, informar a Previdência Social qual é o agente químico que está exposto ao seu empregado. O físico, o ruído, aí já está mais claro, né? Já está mais fácil você preencher. Mas se for aqui o risco químico, você deve buscar este agente químico. Tá claro, pessoal? Isso é importante você também entender. A técnica utilizada. Se você usou aqui, qual a técnica que você utilizou? E o 15.4 também, a gente vai colocar aqui a intensidade e a concentração. Intensidade ou concentração depende do tipo de agente, com até 15 caracteres, caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher não aplicável. E a técnica utilizada, o equipamento de medição, o instrumento de medição que você utilizou. Uma bomba gravimétrica, um decibelímetro, um dosímetro, um termômetro. É isso que você deve colocar aqui na técnica utilizada. Claro, se não teve medição, se não teve técnica, NA não tem problema nenhum. Ou não tem problema nenhum, né, pessoal? Vamos aqui, descendo, EPC, o 15.6, EPC eficaz, sim ou não? Considerando se houve ou não a eliminação ou a neutralização com base no informado nos itens 15.2, depois você volta um pouquinho o vídeo e vê lá o 15.2 e também vê o 15.5, asseguradas as condições de funcionamento do EPC. EPC, equipamento de proteção coletiva ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção. Isso daqui também é legal, pessoal. Depois, para a gente fechar aqui essa tela, o EPI e o seu respectivo CA. Se você utilizou EPI, sim ou não? Considerando se houve ou não a atenuação com base no item informado, no 15.2 a 15.5, observando se o dispositivo da NR6, do Ministério do Trabalho e Emprego, NR6, ela trata do EPI, Equipamento de Proteção Individual. Aí a gente vai classificar aqui a utilização do EPI, o seu certificado de aprovação, o seu CA. Você vai verificar se houve medidas de proteção coletivas eficazes, sim ou não. Então, o item 15.6, equipamento de proteção coletiva eficaz, sim ou não? Vamos lá para o EPI, que é o item 15.7, EPI, equipamento de proteção individual, eficaz, sim ou não? Aí você vai respondendo.
ele faz uma atenuação. Qual é o item de proteção deste equipamento de proteção individual no seu empregado? Pessoal, aqui a gente precisa preencher com muito carinho aqui esses 3 itens, do 15.6 ao 15.8. 15.8 a gente vai informar o CA desse equipamento de proteção individual, só que aqui está muito ligado se houve a proteção eficaz do equipamento de proteção coletiva ou se eu estou só aplicando um equipamento de proteção individual. Aí você precisa verificar em loco aí na sua empresa como que é esta situação. É isso que a gente precisa tratar com você. Esse item aqui você precisa verificar na sua empresa. A questão do CA, o CA ele deve ser conforme o EPI que seu empregado está utilizando. Por isso que é importante, a gente fala aqui da ficha de entrega de EPI, atender a NR6, verificar se você está preenchendo esse item da NR6, essa ficha de entrega de EPI, e atualizando essa documentação, porque na hora que você vai preencher aqui, você deve ter tudo isso, né, atualizado, porque uma empresa pode fechar, aquele CA pode perder a validade, é isso que você deve se atentar também. Da hierarquia estabelecida pela NR9 no item 9.3.5.4 do Ministério do Trabalho, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, medidas de proteção coletivas, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização do IPI. Nesta ordem, admitimos-se a utilização de IPI somente em situações que inviabilizem tecnicamente ou insuficiência ou a implementação do equipamento de proteção coletiva, ou ainda em caráter complementar e emergencial, você vai poder sim utilizar o EPI. Das condições de funcionamento do EPI, ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, isso a gente já te explicou, ajustar as condições de campo. Atenção, hein? Do prazo de validade desse EPI e também da periodicidade da troca definitiva desse EPI. Então, você vai fazer uma periodicidade, uma troca, uma manutenção desse EPI, garantir que vai atender NR número 9, vai verificar outras situações que a gente já vai falar com você. Então aqui a gente já fechou essa aula aqui, chegando até riscos ambientais. Peço que o aluno agora, ele assista de novo, faça as anotações, que a gente vai dar mais uma sequência já na próxima aula, falando um pouquinho para você do item 15.9 para frente, onde a gente vai continuar tratando do assunto EPI, e finalizar o nosso PPP. Depois eu vou explicar passo a passo ainda para você como se preenche o PPP. Então essa série de aulas aqui, a gente pede para o aluno, sei que tem que ter um pouco de paciência, mas aqui a gente está desvendando como se preenche um PPP. Você pode entrar em contato com o professor, aqui na tela tá sempre as minhas informações. Deixa eu voltar aqui para o aluno, ele pode pegar aqui o meu WhatsApp, mandar pergunta aqui para o professor, que a gente vai fechar essa aula, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula para você, porque com a segurança do trabalho não se brinca.